Fala pessoal, boa noite, aqui quem fala é o Rafa. Estamos hoje aqui para o nosso segundo Incast, o podcast da Integrare. E hoje temos como convidado ele, nosso amigo já de longa data, Wagner Bonato. Tudo bem, Wagner? Obrigado, Rafa, pelo convite. Prazer estar aqui com você, cara. Show de bola. Vamos conversar. Vamos bater um bate-papo legal, falar sobre o mercado imobiliário, sobre esse setor que nós somos tantos apaixonados, né? Uhum. E, Wagner, queria que tu contasse pra gente como começou a tua carreira, né? Dar um resumo do Wagner, quem que é o Wagner, né? Explicar pro nosso pessoal, pro nosso público, quem é você e da onde que você veio. Legal, cara. Tô no mercado imobiliário, eu entrei por acaso. Nunca foi meu sonho, não era o que eu procurava. Sou formado em educação física, por incrível que pareça. Mas foi na corretagem que eu enxerguei uma oportunidade, no momento em que eu estava numa situação difícil de vida, precisando de grana, e eu tinha alguns amigos, alguns conhecidos que estavam começando a ganhar dinheiro naquele início do boom imobiliário lá em 2007 e tal. E aí, cara, aliás, em 2006 eu já estava trabalhando, trabalhava com consórcio, era uma espécie de consórcio, mas não era bem ainda a venda de imóveis. E aí, só que eu não estava ganhando dinheiro com isso. E aí tinha alguns amigos trabalhando como corretores, lá na cidade de Curitiba, que eu sou natural de lá. E aí nessa eu pensei assim, bom, se tá dando dinheiro ali, eu vou entrar nesse negócio aí, quero ver se eu arrumo uma vaga numa imobiliária e passo um tempo ganhando dinheiro com isso. Depois, quem sabe, eu vejo o que eu vou fazer da vida. Bom, disso já são 17 anos que passaram. E aí eu entrei na corretagem, fiquei como corretor por um tempo, só que eu sempre fui um cara muito empreendedor. Então, 1 ano e meio depois que eu tinha a minha imobiliária, eu tive uma ideia. Eu falei assim, na cidade tinha um programa de TV muito famoso, chamado Imóveis na TV. Que era, na época, sei lá, já tinha uns 14 anos de mercado. E eu falei assim, puxa, eu acho esse programa meio quadradão. Ele podia ser mais dinâmico, podia ser diferente. E aí eu criei um programa chamado Festival de Imóveis. E eu consegui exibir esse programa na Record. Era todo sábado, 10h45 da manhã. E esse programa, ele me deu o quê? Me deu audiência, me deu visibilidade. Então, aonde eu ia, as pessoas me conheciam. Uhum. Ah, o Wagner, eu chegava em restaurante, ô seu Bonato, vem por aqui. Daí eu falei, você me conhece de onde? Ué, da TV? E aquilo foi muito legal. Porque eu estava trabalhando como corretor e estava na televisão. E aí um dia o meu gerente chegou assim para mim. Ô Bonato, é o seguinte, cara, não vai dar esse negócio de televisão aí para você. Como assim? É o seguinte, cara, ou você é corretor, ou você vai ficar aí de apresentador de TV. Eu falei, cara, mas veja só, eu tô na televisão, eu sou da tua equipe, eu tô em evidência, eu vou vender mais imóveis. Não. Ou você é corretor, ou você fica na TV. Bem tá bom. Quadrado, né? Tchau. Fui embora, continuei com o meu projeto na televisão, aquele tempo, fiquei focado nisso. Até que um dia eu estava gravando uma feira de imóveis e aí eu fui convidado para um projeto de uma imobiliária grande que tinha na cidade e que eles não tinham equipe online. E antes de eu entrar no mercado de venda de imóveis, consórcio, eu tinha trabalhado com e-commerce há alguns anos. Então eu tinha uma visão muito específica para o mercado digital, que no Brasil ainda engatinhava, tinham pouquíssimas pessoas que compravam na internet. Mas isso era que ano? Isso já era, cara, nessa época que eu estava vendo isso, já era 2009. Muito cedo ainda, né? Muito cedo. O Brasil tinha, não me lembro, eram poucos milhões de pessoas que compravam e confiavam em comprar na internet. Mas eu já tinha estudado muito e eu sabia que estava crescendo isso no mundo todo e que era uma tendência. Então eu falava assim, as pessoas vão comprar imóveis apenas pela internet. Uhum. E aí eu conversando com esse cara dessa imobiliária, ele falou assim, Wagner, sabe que lá na minha imobiliária eu tenho um maço de clientes que os meus corretores falam que é só especulação, não serve de nada. Eu falei, não, cara, estão trabalhando errado isso aí. E aí nessa de eles irem lá, e ele me levou para mostrar, realmente tinha um maço na mesa assim, ó, de clientes que viam na internet e ninguém dava bola. E ali ele me deu uma oportunidade. Ele falou, cara, você não quer gerenciar criar uma equipe online e gerenciar esses contatos que vêm aí, de repente, ser o meu gerente online? E aí eu topei. E ali começou uma nova trajetória, porque eu era um corretor que estava apresentando um programa de TV, tive a oportunidade de gerenciar uma equipe e mudar todo um sistema online, CRM e tudo mais. Deu muito certo, em 3 meses a minha equipe era a que mais vendia de 4 lojas que ele tinha. Uhum. E aí que eu tive a ideia de abrir minha imobiliária. Minha imobiliária eu tive por 5 anos, cheguei a formar mais de 400 corretores da minha empresa, estava em 3 estados. E até que aí eu conheci o mercado da construção civil internamente, dentro de uma construtora, porque foi aí que eu fui para Santa Catarina. Que tinha um grande grupo imobiliário de Santa Catarina que estava com uma dificuldade de venda no momento
E os caras me chamaram para ver se eu fazia uma consultoria. Eu nunca tinha feito uma consultoria, nem sabia como cobrar e o que era uma consultoria. E foi ali que, cara, muita coisa começou a mudar, porque eu topei fazer uma consultoria sem saber muito como que era, simplesmente tentando identificar quais eram os problemas da empresa e o que eles podiam fazer para melhorar. E aí apresentei esse relatório, passei ali 5 meses nessa construtora, e aí a gente bateu o recorde histórico de uma empresa que era muito visada na mídia, fazia muito barulho, mas estava passando por uma grande crise. E mesmo quando eles faziam o Huawei, traziam muitos artistas para fazer todo um marketing, eles nunca venderam. A gente aumentou em 140% as vendas naquela temporada de 2014 para 2015. E nessa mesma temporada eu conheci um palestrante, um cara que era muito focado no mercado imobiliário, fazia palestra para corretores, e eu fiquei admirado com aquilo. Por quê? Eu era um cara que, na minha juventude, vim do palco, tive 12 anos banda, então palco para mim era o máximo. E eu vi aquele cara no palco falando para corretores, que era algo que eu gostava de fazer. Falar para corretores, treinar corretores. Eu fazia isso na minha empresa. Eu tinha feito isso já em sindicato. E aí, quando eu vi aquilo, eu entendi assim, caramba, que legal isso. Como é que eu faço para fazer o que esse cara faz? Aí eu comecei a fazer o quê? Gravar vídeos no YouTube. Me tornei um youtuber, fui um dos precursores, só tinha ele e depois veio eu. Hoje tem muita gente. Mas nós fomos os precursores no mercado imobiliário em gerar conteúdo. E, cara, dali, eu vou te falar assim, eu passei, para tentar resumir para você, eu passei por toda a esteira do mercado. Corretor, dono de imobiliária, gerente em construtora, consultor em construtora. Então, assim, e hoje como eu viajo o Brasil todo dando palestra, o que acontece? Eu tenho uma visão meio que macro de como que é o mercado em todo o Brasil. E eu estava, inclusive, agora, por acaso, vindo para cá, estava ouvindo um podcast e a gente estava justamente ouvindo sobre a diversidade do mercado imobiliário no Brasil, que é muito diferente, né? Todas as concepções, a visão dos clientes sobre o imóvel, os conceitos dos empreendimentos, é tudo muito diferente. Então, tendo essa visão me ajuda muito, né? Quando eu chego numa construtora, identificar quais são as dificuldades, o que pode ser feito para a gente realmente evoluir e começar a vender mais. E isso mostra que tu não pode ter uma metodologia fechada. Não. Porque como tu atende o mercado nacional, sim, ele é bem diferente, né? Sim. Então, assim, eu também tenho uma experiência em viagens pelo Brasil e consigo entender que o nosso mercado imobiliário do litoral catarinense é muito diferente do paulista, que é muito diferente do litoral do Nordeste, que é muito diferente do interior do Mato Grosso, falar da grande capital, né? De Cuiabá, Campo Grande, que são mercados do Goiânia, que são mercados fortes, mas que são completamente diferentes. E se tu é contratado para ir para um lugar desse, tu tem que saber se adaptar em cada situação dessa, né? Cara, você falou uma coisa muito importante, porque quando a gente teve o boom imobiliário, ali em 2009, 2010, que o mercado estava numa ascensão muito grande, os condomínios clubes, tinha empreendimento com mais de 70 áreas de lazer. Sim. Era uma loucura. Naquela época, as empresas de capital aberto elas começaram a se expandir, ir para o Brasil inteiro. E muitas, depois da crise ali, 2013, 2014, começaram a quebrar, 2015, 2016, que foi terrível. Por quê? Porque eles achavam que tinham um método de vendas. A confiança deles em se vender, a gente sabe como é que faz para vender. Não era nem o modelo do empreendimento. Que o modelo do empreendimento, tudo bem, podia até funcionar lá, funcionar aqui. Às vezes usava até o mesmo nome do empreendimento. Mas qual era o problema? É achar que o método de vendas era igual em todos os lugares. Sim, e não é. Porque aí você tem que conhecer a regionalidade, como é que funciona o mercado, como é que os corretores funcionam naquela região. E é uma cultura local, né? Então, acho que esse foi um dos impactos maiores na época que a gente teve esse recuo das empresas de capital aberto que tinham se expandido e tiveram que recuar. Sim. Para mim é um exemplo, são dois cenários bem diferentes e são duas cidades que eu estou sempre... Itapema e Porto Belo, que a gente mora, e São Paulo, que eu vou constantemente. Tu falar em permuta em São Paulo, que é o que a gente faz muito aqui em relação de troca de apartamento, permuta, sem financiamento bancário, tudo direto com a construtora, o método de venda das construtoras para levantar um prédio... É muito diferente, cara. Tu fala com as pessoas que são investidores em São Paulo e que tu que tenta trazer para cá, os caras, tá, mas é assim que eu consigo pagar mesmo? É desse jeito? Sim. Ou se eu chego pro empreendedor de lá, não, é assim que eu faço uma permuta lá na praia? E vice-versa. Se tu chega pro cara aqui também e fala, não, lá tu só vende com financiamento bancário, a obra só inicia se tu tiver um banco dando aporte por trás.
Ninguém acredita. É tudo muito diferente. É muito cara. diferente. E aí, diferente. quando tu vai aplicar a metodologia de venda, se tu não tá alinhado com isso, tu pode colocar o melhor prédio do mundo em ambos os lugares que vai dar problema. Se tu tentar mudar essa metodologia. E no decorrer desse tempo, a gente já viu muitas construtoras tentarem implementar a sua metodologia em lugar que já tem uma metodologia fechada. Sim. E quebrar. E ter problema. É Já isso passou quantas aqui no nosso litoral que aconteceu isso. E é tão engraçado isso porque você pega, por exemplo, gosto de exemplo, São Paulo. Se você faz São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, lá, você compra imóvel na planta, geralmente você vai pagar 30%, talvez 40% até a entrega do imóvel. Olha lá, né? Aqui, na nossa região, por exemplo, é 70%, 80%, às vezes 60%. Mas é muito diferente. Você parcela direto com a construtora. Sim. Lá não. Lá você parcela uma parte com a construtora, depois você tem que ir para o financiamento bancário. Sim. Né? Porque a construtora quer receber o valor todo. Então, assim, a única coisa que eu acho que você pode criar como metodologia repetitiva é você pensar em conhecer sobre pessoas. Sim. Porque no final das contas, o que acontece? Eu vou ter uma estratégia, eu vou ter um produto diferente, eu vou ter culturas diferentes, mas sempre o relacionamento vai ser de pessoas. Então, se eu estudar, por exemplo, para quem está na ponta, o corretor, para quem está na ponta, funciona muito se você estuda sobre pessoas, porque aí você pode estar em qualquer lugar no país. Se você for uma pessoa que consegue criar um bom relacionamento, que você sabe criar empatia, sabe transmitir confiança sobre o que você fala, sobre o que você faz, aí em qualquer lugar do mundo você vai dar certo. Sim. Tu até adiantou a segunda pergunta que eu ia fazer para ti, que era quais são as principais características que os corretores de imóveis têm que ter. E sim. Tu disse tudo. É isso, cara. Porque assim, se você não for uma pessoa carismática, se você não souber entender de pessoas, se você não entender, claro que aí não adianta só você entender de pessoas quando eu vou pensar no corretor em si, Sim. porque ele vai ter que entender da cidade. Eu tenho um exemplo de um corretor que é meu aluno, que hoje é um corretor de muito sucesso. Ele faz sucesso no Brasil inteiro, o cara estourou no TikTok, assim. E aí, o que acontece? Quando ele veio para Balneário Camboriú, ele estava totalmente perdido. Ele não sabia o que fazer. Ele falou, cara, tá acabando a minha grana, eu vim para cá do interior e agora eu não sei o que fazer, me ajuda. E ele contratou uma mentoria comigo. Primeira coisa que eu falei para ele, cara, conheça a cidade. Entenda por que as ruas são de tal jeito, entenda quais são os principais pontos de valorização na cidade, os melhores bairros. Você primeiro dominar a cidade. Eu falei, e na cidade aqui especificamente, que no caso dele era Balneário Camboriú, tem uma peculiaridade. Você precisa conhecer o nome dos prédios. Uhum. Porque os corretores e as pessoas falam dos nomes. Se você estiver no meio desse povo, dessa concorrência, se você não entende dos nomes do prédio, você fica de fora. Então foi a primeira coisa que eu falei para ele. Então você vai ter a tua peculiaridade por regiões, mas se você dominar sobre pessoas e for muito bem articulado, comunicativo, tiver um bom poder de fechamento, você faz sucesso em qualquer lugar. E essa situação, pessoas, né, a gente está dando o exemplo do corretor, mas isso em todo meio todo empresarial, em todo negócio. Todo negócio. A primeira coisa são as pessoas, né? Uhum. Eu sempre falo lá dentro do escritório que sozinho ninguém constrói nada. Hoje Sim. a gente tem uma equipe aí de praticamente 30 funcionários, 30 colaboradores. Para a empresa chegar no tamanho que ela tem hoje, na expansão, em pouco tempo, se eu não tivesse uma equipe engajada, uma equipe bacana e um bom relacionamento, não consegue. Não flui. E cada vez mais, isso é até um ponto que a gente está botando muito em pauta, até no podcast e no nosso círculo, a gente está muito na era da inteligência artificial, mas para nós a inteligência artificial ela é complementar para facilitar a execução daquilo que os humanos têm que fazer. Então, assim, se o humano ia demorar 2 dias para fazer uma coisa, a inteligência artificial vai demorar 2 horas. Mas o humano não pode deixar de existir. É isso aí. Essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Se justamente a inteligência artificial, a tecnologia, veio só para substituir o trabalho das pessoas? Não. Ele veio para facilitar, para acelerar os processos. E a gente tem que saber utilizar isso, né? Sim. E às vezes até falo assim, nossa, às vezes fico assustado com o tanto de coisa nova que enquanto você está aprendendo, apareceu o ChatGPT. Nossa, que legal, deixa eu aprender. Daqui a pouco aparece, não, ChatGPT já é coisa do passado. Você fala, caramba, cara, onde é que a gente vai parar? Aí você já pega um trechinho de uma conversa do Rafa, coloca na qualquer outra pessoa com qualquer outra imagem falando com a tua voz. Sim. Cara, que loucura isso, onde é que a gente vai parar? Mas a gente tem que, claro,
para nós, quando a gente fala de negócios, tentar entender como que a gente pode aproveitar dessa tecnologia a nosso favor para facilitar a vida e gerar mais negócios. E no final das contas, negócios, no geral, nenhuma inteligência artificial vai substituir. Sim. Isso vai com continuar certeza. sendo humano pro resto da vida. Sim. Então, as pessoas elas têm que parar de ter um pouco de medo dessa situação da inteligência artificial, porque ela não substitui, ela complementa. É isso aí. E, Vaguinho, tu que é um cara muito engajado, então lá desde o começo já com televisão, que era a plataforma que existia na época para ti, um dos precursores em rede social, em YouTube, né? Sim. E depois em rede social, hoje, tu, aliado também a essa parte de inteligência artificial, qual que é a importância hoje para o mercado imobiliário, para o corretor da rede social? Porque tem muita gente que usa, mas usa de maneira errada, e tem gente que não usa porque não gosta, não quer fazer, tem preguiça. Qual que é a importância? Como tu vê isso com a tua experiência? Legal. Desde lá, vindo da televisão, né? Sim, eu digo assim, a rede social ela veio para ser meio que um cartão de visitas, muito mais moderno e atualizado. Quem não gosta de rede social não quer dizer que não vai vender, porque eu sempre falo, tem muita gente que eu conheço que não gosta de rede social, às vezes nem tem rede social e vende muito bem, porque é muito bom em relacionamento, né? Tem uma boa rede de relacionamento. Mas a rede social, respondendo a tua pergunta, ela veio o quê? Para deixar com que você, que é um ser humano, que é um corretor, que é um profissional, que é uma empresa, possa trabalhar a tua imagem com a mesma força que a televisão dava alguns anos atrás. Hoje ela deixou mais igual as condições que você tem hoje de, a mesmo lugar que qualquer marca grande faz a sua propaganda, eu como corretor, você como uma empresa de engenharia pode fazer o seu comercial, pode fazer a sua propaganda. Hoje eu consigo fazer uma propaganda minha em Times Square, lá da mesma forma que, sei lá, a Coca-Cola ou o McDonald's faz. Então eu acho que assim, a gente tem que aproveitar a rede social, as redes que a gente tem de YouTube, Instagram, TikTok, como a forma em que eu quero posicionar a minha marca, a minha imagem. Como que eu quero que as pessoas, Rafa, olhem para mim? Que imagem eu quero passar para o mercado? Se eu trabalho, por exemplo, se o meu público é o alto padrão, será que aquilo que eu posto, será que aquilo que eu falo está relacionado com isso? Porque sempre falo uma coisa, existem dois fatores quando a gente quer criar um posicionamento de uma marca. Existe o posicionamento e existe a marca. A marca é como as pessoas te enxergam, aquilo que você faz, e isso a gente não tem controle. O posicionamento é aquilo que eu faço, está no meu controle, e isso vai criar percepção. Quando que você tem sucesso? Quando o teu posicionamento está diretamente proporcional à sua marca. E é isso. Então a rede social está para aí, tá para aí. É uma oportunidade para você mostrar quem você quer ser e falar com quem você quer falar. Sim. É isso. Se posicione, cria a tua imagem, trabalhe uma identidade visual, porque assim, eu sempre falo assim, se você está num outdoor, vamos voltar à época do outdoor. Outdoor ainda continua sendo uma boa mídia, né? Uma mídia de impacto. Se eu estou passando por um outdoor, e às vezes é muito rápido, e eu não consigo ler direito qual é a informação que está ali. Mas se eu tenho uma identidade visual que ela está muito bem trabalhada, só de eu passar o olhar, eu já sei de quem é a propaganda. Na internet é a mesma coisa. Quando eu vou fazer uma publicação, vou ter um post, vou ter uma sequência de conteúdos, eu preciso me preocupar qual a identidade visual que eu transmito para as pessoas, ao ponto em que, se eu estou ali rolando o feed no meu Instagram, passou um post, eu falei assim, opa, do Rafa, acabou de passar aqui. Deixa eu ver, porque eu gosto do conteúdo dele. Sim. Então, assim, isso é muito importante. Então, a rede social está aí para, mais uma vez, potencializar o trabalho que você faz. Só que tem que saber usar. Até nesse ponto que você falou, a gente se conheceu através de um cliente que Sim. estava exatamente passando por esse processo, né? Uhum. De mudança de marca, de rebranding, Sim. e passando pela tua consultoria de vendas, tudo no bolo só. Que eu acredito que essa própria consultoria de imagem, por mais que tu não faça, né? Consultoria de imagem não, perdão. Esse rebranding da marca teve muito dedo teu em ter que fazer para poder criar esse novo posicionamento. Tinha muita coisa que eu enxergava e que eu falei, não pode ser assim, né? Tem que ter uma outra forma de enxergar. Teve algumas coisas que não fui eu que fiz, mas que fui eu que recomendei. Sim. Até, às vezes, imagem 3D do empreendimento. Eu falei, não, essa imagem aqui, cara, não condiz com o que a gente está falando que a gente produto, né? do produto. Sim. Então, precisamos transformar isso. E aí, como que eu fazia? Eu falei assim, olha essa imagem aqui, sua. Agora, olha essa outra imagem que foi feita nesse outro lugar, que dá uma aparência de, putz, parece uma foto isso aqui. Sim. E isso, na hora que você mostra para o cliente, cara, é visual.
é o que eu tô vendo. Sim. Então, isso vende. A gente sabe Sim. que a imagem hoje depende... A gente tem vários perfis comportamentais, mas a imagem vende demais, né? Sim. Aquilo que você mostra, o layout do empreendimento, você A minha sabe muito bem disso. Meus clientes, quando fecham um projeto, primeira coisa, quando é que eu tenho a imagem da fachada? Sempre a primeira coisa. Porque é o que mais vai chamar a atenção. Às vezes a pessoa... É igual o carro. Sim. O carro por dentro vai ser complemento, confortável, né? Agora, o que chama atenção é como é que é o fora. carro por fora, como é que é o design dele, Bem qual que é o design da roda, né? Então, assim, eu acho que tá muito isso. O empreendimento é a casca, é a fachada. Sim. Não, é isso que aí chama atenção. é o desespero sempre, né? Rafa, cadê a fachada para a gente poder apresentar para os nossos investidores, para os clientes? Sempre a primeira preocupação, né? Muitas vezes você faz um lançamento e um pré-lançamento só com a fachada. Sim. Né? É o básico, já começa e já vende muito. Sim. E, Vaguinho, dentro do nosso mercado, né, imobiliário aqui da nossa região, falar do litoral catarinense aqui no geral, quais são os principais desafios que os corretores hoje têm, né? O que tu vê do mercado que é dificulta, né, a vida dos corretores? Eu vejo assim, um dos principais, e com certeza se você perguntar para muitos corretores a resposta vai ser essa, é que o cliente final, a grande maioria não está aqui. Então ele está aqui na temporada, ele está aqui no feriado, Sim. mas no dia a dia ele não está aqui. Então para o corretor a gente está numa região que é turisticamente muito rica. Sim. Então tem pessoas do Brasil e do mundo todo que vêm para cá. Então, a dificuldade para quem está na ponta, quem está na venda é onde está esse cliente? O que ele faz? O que ele gosta? Onde ele vive? Sim. Parece Globo Repórter. Então, ele fica nessa. Então, muitos viajam. Às vezes viajam assim, vou para uma região que tem potenciais clientes. Vai para lá e fala com pessoas, ou faz às vezes uma campanha para gerar leads naquela região, vai lá, consegue 1, 2, 3 e vai fazer uma visita. Então a maior dificuldade, eu acho que para quem vende imóvel aqui, é como que eu vou impactar o cliente que me interessa, que não está aqui. Sim. Né? Então, eu acho que até para as construtoras é uma das grandes dificuldades. Né? A construtora hoje aqui, ela tem muito essa relação de deixar a venda com o corretor. A grande maioria das empresas não tem venda própria. Sim. Mas, e aí, claro, aí fica na dependência do corretor, das imobiliárias, e aí que eles encontrem esse potencial cliente. Né? Porque, claro, da mesma forma que o corretor, a imobiliária está procurando esse cliente, o cliente também está procurando. Sim. Cabe a você... tá preparado para a hora que ele te procurar, você aparecer. Sim. Aí vem Google, aí vem rede social, que você vai fazer lá através de hashtags, você vai fazer de várias outras estratégias para que a hora que o cliente procure, você apareça. Sim. E até hoje, com acesso da internet, com acesso à rede social, ele acaba se tornando mais fácil, porque tu consegue conhecer as pessoas por uma rede social. O cara aqui já dá pra ver que ele gosta de viagem, ele gosta de passeio, sei lá, enfim. Tu consegue ter isso, mas também muitas pessoas chegam nele, ele tem um acesso muito maior de corretores chegando, e o cara também tem muitas opções, né? Então, hoje, o que eu vejo, né, que nosso mercado imobiliário é como que tu define para um cliente o que ele vai comprar. Porque a quantidade de opção que a gente... Claro, tu vai filtrar aquilo que ele quer, mas dentro daquilo que ele quer é um leque de opção. Muito grande. E é enorme. Eu acho que no Brasil não tem um leque de opção tão grande quanto a gente tem no nosso litoral. É muito difícil, muito difícil. Eu digo assim, que nesse momento, o trabalho, hoje eu que faço o trabalho, eu já fiz o trabalho do lado da corretagem e hoje eu faço muito o trabalho do lado da construtora, em buscar essa estratégia. Sim. O principal negócio hoje para a construtora é o seguinte, porque se eu for procurar um imóvel em Itapema, Balneário, Porto Belo, de 3 suítes, vai ter diversas opções. O que acontece? Como que eu vou selecionar qual eu vou mostrar para o cliente? Aí está muito relacionado ao quê? A você estar na mente do corretor. Sim. O corretor não vai lembrar de todo mundo. Sim. Pode ser que o teu produto seja muito melhor do que aqueles que ele está mostrando, mas se ele não lembrar de você, ele não vai te mostrar. Voltamos ao relacionamento. Então cabe à construtora trabalhar o quê? O relacionamento com os corretores. Sim. Por isso que o corretor daquele é muito mimado, né? É chocolatinho, é presentinho, é cuca, é bolo, toda hora tem alguma coisa, porque, na verdade, o mercado das construtoras está sempre buscando essa aproximação, esse relacionamento. Para quê? A hora que o Rafa for tá com o cliente e for lembrar, puxa, 3 suítes, o Wagner tem lá. Sim.
É isso. Eu acho que esse mimo que a gente tem em corretor aqui não tem no Brasil em lugar Não nenhum. tem, cara, Não tem. E o duro é que o corretor ficou mal acostumado, né? Sim. Porque assim, ó, o corretor já vai ganhar comissão de 5%, ou a imobiliária. Aí a construtora, muitas vezes, para atrair o corretor, faz o quê? Cria um prêmio. Ah, eu vou te dar um iPhone, eu vou criar uma campanha com prêmio. Se você acumular prêmios, você pode trocar até por um carro. Sim. Aí chega o corretor assim, ó, não, peraí. Eu vi um caso hoje, tá? Hoje, por isso que me veio à cabeça. Corretor com cliente para vender. Falei, tá, só me diz uma coisa. Eu vendendo isso aqui, ó, eu faço tantos pontos. Então eu vou ganhar um iPhone. É isso? É isso. Mas que iPhone que é? É 256 GB, né? Cara, você já tá ganhando 5%. Sim. A consultora tá te dando uma bonificação de um iPhone. Sim. Ainda você quer exigir qual iPhone? Já aconteceu nessa mesma empresa que eu tô atendendo, de uma corretora falar assim, não, mas eu quero o iPhone rosa. Como assim, cara? Peraí. Então, assim, por quê? Porque o corretor tá mal acostumado. Eu já conversei com alguns corretores de outro lugar do país, quando tu fala Isso não no tem. nosso mercado, os caras ficam, sério que é assim? É muito raramente tem uma campanha aqui, outra ali, Sim. mas não é igual aqui. Aqui é uma competição. Sim. Oferecem comissão maior. Daqui a pouco, só da gente falar, a gente vai atrair corretor do Brasil inteiro para cá. Sim. Mas é isso, é uma loucura, sempre puxando o quê? A atenção do corretor. Para essa aproximação, esse relacionamento, para sempre estar na mente dele. Sim. Aparecer um cliente, lembra de mim. Sim. E, Vaguinho, nesse tempo todo que tu tá, né, dentro do mercado imobiliário, tu se tornou um influenciador, né? Tu chegou até... Qual é o ranking? O ranking das 100 pessoas mais influentes do mercado. 50 pessoas 50 líderes mais influentes do mundo. Do mundo, né? Então, hoje tu é um influenciador de primeira linha do planeta, né? Sim. Como que foi chegar nesse processo de chegar a ser um influenciador? Qual foi a tua virada de chave? Qual foi o teu day one dessa parte? Cara, legal. Bom, te contei que eu decidi criar vídeos no YouTube. Sim. E eu acho que assim, é uma concepção que eu tenho, que talvez seja verdade, talvez não, mas é o que eu penso. Eu vejo que hoje você pega um Instagram, um TikTok, ele te dá muito alcance. Então você pode ter milhares de seguidores. Sim. Mas o YouTube, ele te dá muito... ele te traz mais confiança, porque os conteúdos não são tão rasos. Sim. Você pega o Instagram, eu vou fazer um vídeo lá de um Reels, 1 minuto e meio. É um conteúdo raso. Sim. Se for pensar que a maioria dos meus vídeos no YouTube tem, sei lá, pelo menos 5 minutos. Sim. 5 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Então, assim, o Instagram, ele te dá alcance, o TikTok te dá alcance, o YouTube, ele te dá essa profundidade em falar assim, caramba, esse cara é autoridade, ele sabe o que faz. Então, eu diria assim que o que fez eu chegar nisso foi o fato, lógico, eu tive essa vantagem de ser um dos precursores. Sim. Né? Hoje, se eu estivesse começando hoje, certamente seria mais difícil, porque já tem muita gente, tem muito conteúdo na internet. Sim. Então, para começar, com certeza seria mais difícil. Então, eu tive a vantagem de ser precursor. Então, uma dica que fica é, se você enxerga uma oportunidade, procure ser um dos primeiros. Então, é uma dica importante. Procurar fazer diferente. Então, eu sou um cara que sempre inventou conteúdos diferentes. No YouTube, além de vídeos com dicas, que é uma coisa comum, eu já fiz reality show. Sim. Eu já fiz séries com um pessoal que era do Grupo Globo, que eu fiz em 2018. Recentemente agora eu fiz uma outra série, que é o Tô de Mudança, que é relacionada à decoração, reforma. Sim. Então, assim, eu sempre procuro fazer coisas diferentes. Eu acho que isso acaba me marcando. Né? Eu tive uma época que eu tinha um programa de TV também, em que eu começava o programa com uma Ferrari. E isso me gerou uma marca. Então, onde eu viajava pelo Brasil, os caras falavam, o Bonato é o único corretor que tem uma Ferrari. Ninguém sabe que a Ferrari não era minha, agora vão saber. Mas eu gravava com ela. Sim, chamava atenção. Chamava atenção. Dava autoridade. E marcava. Então, assim, eu sempre gostei de criar isso de diferença. Porque não adianta, é muito difícil você, num segmento hoje digital, conseguir um destaque fazendo o que todo mundo está fazendo. Sim. Você tem que tentar fazer alguma coisa diferente, falar de um assunto diferente, impactar de um jeito diferente. Então, eu acho que é isso. Hoje a competição é muito, muito alta. Então, é cada vez mais difícil. Se você não criar um posicionamento diferente, você vai ser só mais um. Sim. E tu, com a tua experiência já de anos no mercado, hoje, que a gente tem, né, até essa própria mudança de inteligência artificial, que tu mesmo falou que um dia depois do outro já é algo completamente diferente, dentro do mercado imobiliário, o que tu vê como principal tendência das construtoras em produto, em relacionamento, enfim, num contexto geral? O
O que tu enxerga para o futuro da construção civil e do mercado imobiliário? Cara, o que eu vejo assim, pensando em moradia. Sim. Né? Porque, querendo ou não, a construção civil, ela acontece porque alguém ali vai morar. Uma família vai morar. Então, diante disso, o que eu enxergo de futuro é uma coisa que não é de hoje, já vem sendo falada há muito tempo, que é a internet das coisas. E o que já vem acontecendo. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter empreendimentos inteligentes, mais facilidades. Né? Eu hoje, por exemplo, eu mobilei um apartamento que me gera muitas facilidades que eu nunca tive antes. Sim. E isso já está disponível há algum tempo por aí. E cada vez mais a gente vai ver empreendimentos inteligentes, formas inteligentes de o empreendimento interagir com as pessoas. Então eu acho que essa é uma tendência que eu já tenho visto em alguns lugares, já está começando a acontecer. Tem muita gente que está com os olhos vendados para isso. Ou seja, a gente fala, por exemplo, de carro elétrico. Sim. Cara, eu já vi matérias dizendo que a partir de 2030, muitas montadoras vão parar de lançar carro a combustão. E aí, será que os empreendimentos estão prontos para receber pessoas que só vão ter carro elétrico daqui a um tempo? Sim. Como é que vai ser isso? Não adianta ter lá um ponto de eletricidade, né? de poder carregar o carro. Sim. Ou seja, eu enxergo que essa questão da moradia, a parte de layout de empreendimentos, eu acho que aí não é minha expertise. Você vai poder falar bem melhor que eu do que pode acontecer, do que pode mudar, das tecnologias para facilitar a construção. Mas da parte de moradia, eu acho que a principal questão que a gente deve ter um processo de evolução é justamente o fato de você facilitar a vida das pessoas e do próprio empreendimento se tornar algo que se comunica mais com as pessoas. Se a gente for olhar para o carro, o carro há alguns anos atrás, ele era só um carro que leva você daqui para lá e troca a marcha e ele mostra o velocímetro, o relógio. E hoje você faz o quê? Cara, tem carro que a tela pega, gira, você toca na tela, você vê o que você quiser ali, informação do mundo todo. O carro conversa com você, te responde pergunta. Ou seja, eu imagino que vai acontecer isso com os imóveis. Sim. Já acontece. Sim. Né? A gente já tem as inteligências aí da Alexa, mas eu vejo assim que isso deve evoluir. Sim. Então essa é a minha visão. E até no podcast que a gente fez com o César, a gente entrou nesse assunto que hoje, nós na parte de projeto, corretores, né, vocês na parte de vendas, um grande desafio nosso é, eu estou vendendo algo agora, que vai ficar pronto daqui 5 anos. Então, vai ser muito diferente, as coisas vão ser todas diferentes. Então quando a gente está projetando agora, a gente está pensando no que o usuário vai receber daqui 5 anos. É isso aí. Porque tem que pensar assim. E cada vez mais existe uma velocidade de tecnologia muito maior. Então, o que era bom ano passado, ano que vem já não vai ser, e outro ano já vai ter algo diferente. E como adaptar isso em projeto, como adaptar isso para venda. Daqui a pouco, o teu prédio, ele, que nem você falou, não tem preparo para carro elétrico. E vai chegar um momento que só tem carro elétrico. E aí? O que tu vai fazer? O teu prédio não vai ter capacidade? Que a construção civil ela tem um certo atraso com relação à indústria. Totalmente. Justamente por isso, porque a gente geralmente vende algo hoje que vai ficar pronto daqui 4, 5 anos. Sim. Ou seja, se eu vendi para você hoje e mudou a tecnologia, eu não posso mudar, porque eu já vendi com custo, um cálculo. Né? Ou seja, peraí, se esse cálculo subiu ou se mudou. Sim. Não, ou o que a gente passa muito é, vou dar um exemplo, hoje a gente tem alguns projetos, a grande maioria dos clientes hoje já estão optando, até porque a maioria dos empreendimentos eles são grandes. Então, por eles ser grandes, eles precisam de uma capacidade de carga muito alta. Por ter essa capacidade de carga alta, a gente precisa de subestação elétrica. Sim. Para poder ter carregamento de carro elétrico, todo empreendimento ele tem que ter uma subestação elétrica no prédio, porque senão ele não aguenta. Hoje, quando o prédio já tem que ter, a gente já adapta ele, aumenta a potência para que tenha esse preparo para o carro elétrico. Agora, tem prédios que não precisam e aí o cliente quer colocar, mas ele não tem espaço físico para colocar. Aí ele tem que abrir mão do quê? De apartamento. Aí ele começa a abrir mão de VGV. Aí a conta começa a não fechar. Ele acaba não fazendo, porque senão não existe viabilidade financeira para ele no empreendimento. Sim. Só que talvez daqui 4, 5 anos, quando ele entregar a obra, seja uma demanda do cliente dele, e aí o cliente dele vai vender o apartamento, e aí talvez quem vai comprar não vai querer comprar, porque não tem essa condição. O que vai acontecer com o empreendimento? Baixar valor. Eu acho assim, cara. Então, são cuidados que a hora que a gente está desenvolvendo o projeto, a gente tem muito hoje com o cliente, exatamente por isso. Porque é pensar lá na frente para
o cliente final dele não ter problema com o apartamento na hora de uma revenda, de uma hora no uso dele, no dia a dia. Isso é algo muito preocupante. Estou dando um exemplo do carro elétrico, mas tem várias outras coisas. Porque até essa questão, a própria questão do carro elétrico, assim, hoje ainda tem essa margem de que ainda os carros, a maioria são a combustão. Sim. Mas eu penso que daqui a uns 5 anos, quando a gente estiver falando de novos empreendimentos, cara, isso vai ser inevitável. Mas talvez até a tecnologia para se implantar isso seja mais barata, mais acessível. E hoje, na verdade, a gente tem que fazer isso porque a nossa rede de distribuição de energia é muito fraca. É isso aí. É por isso que a gente tem que preparar os empreendimentos. Talvez se as redes melhorem, a gente possa não precisar fazer. Mas a gente sabe como é que é o nosso Brasilzão, né? E, Vaguinho, hoje, como que é o teu trabalho, né? Tu passou desde lá do começo como corretor. Trabalhando para os outros, imobiliária, TV, enfim. Hoje, qual que é o teu campo de atuação? Hoje, o que o Wagner faz? O que é a prestação de... Claro, tu é corretor, tu acaba vendendo apartamento, hoje continua vendendo, tem a tua rede de clientes, mas hoje qual que é a principal ocupação do Wagner? O que você faz? Cara, na verdade, assim, até essa é uma informação que é interessante, porque muitas pessoas perguntam se eu continuo vendendo imóvel. Na verdade, não, eu não continuo vendendo. Eu acabo não tendo tempo para vender imóvel. Quando aparece algum cliente da minha rede de relacionamento, ou indicação de algum cliente antigo, eu faço um filtro, entendo o que ele quer e recomendo, indico um outro corretor. Entendi. Algum parceiro, alguém que eu confio, que vai fazer um bom atendimento. Então, o cliente final hoje eu não atendo mais. Eu tenho alguns negócios relacionados ao mercado imobiliário. Então, hoje, o meu principal negócio é a consultoria, que eu faço na área comercial, estratégica para as construtoras. Então, a construtora está num processo de vendas que ela não está feliz, não está tendo resultado, não tem um fluxo de caixa adequado, ela me contrata porque eu vou procurar uma solução para que, comercialmente, você aumente o seu volume de vendas para que seu caixa fique equilibrado. Então, geralmente, eu sou contratado por isso nas construtoras. Então, esse é um trabalho que eu faço hoje. Outro trabalho que eu faço muito palestras. Então a consultora vai fazer um lançamento, vai fazer um meeting. Então eu vou lá, faço uma palestra, falo sobre vendas, trago um pouco de motivação. Então eu tenho uma palestra que é um pouco diferente do tradicional. Eu trago música, minha palestra é motivacional, conto um pouco da minha história, trago dicas sobre vendas, de estratégias. A palestra também é um negócio importante dentro do meu núcleo de negócios. Estou lançando agora também, no final desse mês, uma academia de corretores, que é uma academia online. É a Netflix dos corretores de imóveis. Então a gente vai ter uma gama de conteúdos muito grande lá dentro, que se complementam para que a gente possa ter cada vez corretores mais qualificados. O acesso vai ser muito barato, para que justamente a gente possa criar uma grande comunidade. É uma novidade que eu estou contando em primeira mão, inclusive que a gente lança agora no dia 31 de agosto, num evento em Criciúma. E, cara, basicamente é isso. Eu tô de mudança também, que acabou se tornando um negócio. Então, hoje eu tenho várias parcerias com 23 empresas. E a ideia é a gente oferecer para as pessoas, inclusive eu quero até falar contigo sobre isso, porque você é um cara que está muito relacionado a consultoras, que a minha ideia é oferecer para os clientes, em parceria com as construtoras, um pacote completo. Você compra o teu imóvel na planta, você já pode contratar todo um serviço que envolve a mobília, a decoração, a reforma que for necessária, até a mudança, a própria mudança sem você se incomodar. E eu passei por esse processo. Então, cara, se você ter uma ideia, minhas camisas que estavam no cabide, saíram do cabide para o cabide da empresa de mudança, foi até o meu apartamento, saiu do cabide e entrou no meu cabide novo. Então, quando eu entrei no apartamento, eu já estava com todas as roupas no lugar, tudo muito organizado, porque eu tive uma personal organizer. Tinha arroz, tinha feijão, tinha pão, tinha tudo no lugar, na geladeira, tudo. Ou seja, já pensou o cliente ter essa facilidade? Então, depois dessa experiência, eu falei, caramba, cara, muita gente precisa disso. E a gente vive numa região que existe público para isso. Com certeza. Então, eu quero também, dentro do meu business, oferecer isso para as pessoas. E principalmente porque o público não está aqui, né? Aquilo que a gente conversou antes. Exatamente. Ele está longe. Então ele tem que ter esse pessoal fazendo isso para ele, né? Então, assim, cara, agora eu estou montando uma estrutura, até contei para você quando a gente estava iniciando aqui, que eu estou montando um escritório ali em Porto Belo e eu estou trazendo
novidades para as construtoras, para o mercado como um todo, imobiliárias também, para que possa facilitar, melhorar. Tem outras coisas que estão vindo aí que eu estou ainda negociando, mas sempre vai ter alguma coisa boa para a gente poder se fortalecer, para a gente criar boas parcerias e no final das contas com o objetivo, né? Que é entregar algo melhor para as pessoas que estão procurando seu imóvel. Sim. Nessa situação de palestra que você falou, de palestra de consultoria, hoje você atende muito as construtoras, né? Eu sei algumas que você trabalha na nossa região e as palestras de lançamento, né? Isso. Você está abrindo esse canal, essa Netflix do corretor exatamente para poder fazer um treinamento para os corretores. Porque isso eu acho que hoje tu não faz... Para os corretores, no geral, tu não faz mais, né? Tu faz só para as construtoras, para o time de vendas da construtora, os gerentes de venda, enfim. Eu sei que hoje tu faz muita palestra. Eu não sei se tu vai estar no Conecta Imob esse ano ou não? Não fui confirmado ainda, mas eu todos os anos estou. Mas provável que sim. Pelo fato de fazer esse treinamento para os corretores, né? Fazer... essa especialização de uma maneira melhor, porque a gente vê que hoje o pessoal ele entra no mercado por ocasião, né? Como fui eu. Como foi você, mas falta esse treinamento, falta essa qualificação, vamos botar assim, esse curso à distância. Né? Porque o mercado, assim, hoje é muito fácil você ser corretor de imóveis. Sim. Então, o sistema é frágil. Então, para eu entrar, para eu passar, para eu ter o meu certificado, é muito fácil. E acaba o quê? Esse fácil, você acaba não tendo qualificação ideal para você ser um corretor de ponta. Sim, não, e chama muito e o pessoal é seduzido pela comissão, pelo número, e acaba assim achando que é fácil. E não é. Não é fácil. E o pessoal fica, às vezes, tem gente que fica mais de ano sem vender. Sim. Tem. Aí abre o olho para o número, mas o que? Falta capacitação para poder vender. É isso aí. Então a gente tem uma cacetada de corretor, mas talvez se for botar na ponta do lápis do número que tem, quantos que efetivamente tem uma recorrência de venda, é muito baixo. E isso muito por quê? Porque não existe uma capacitação. Exato. Entra por ocasião e ali vai batendo cabeça, vai batendo cabeça, vai batendo cabeça, vai batendo cabeça e acaba não tendo qualidade no atendimento. E aí até gera para o mercado, para o geral, para as pessoas, aquele receio que, tipo, o corretor é tudo igual. É isso aí. E foi inclusive... Isso é um perigo, né? Cara, foi inclusive por isso que quando eu abri imobiliária, cara, natural, né? Minha imobiliária era uma imobiliária nova, não era conhecida. Corretores que eram bons no mercado não queriam trabalhar comigo. Sim. Então eu tinha que formar novos corretores. E o que eu fiz? Na época eu queria uma apostila com passo a passo. O que o corretor tinha que fazer desde o dia que ele chegou na imobiliária, com quem que ele tinha que falar, todo um processo. E, cara, eu fui repetindo isso por muitos anos. Treinando corretores, cheguei a criar metodologias como vender imóvel em 15 dias. E que deu muito certo. Tinha corretor do Brasil inteiro que usava aquela metodologia e dava certo. Não que fosse uma fórmula mágica, mas era um modelo que dava certo. E aí eu resolvi traduzir nesse livro aqui, ó. Inclusive, que eu trouxe para você de presente, que eu hoje vou vender. Que são 12 pilares para um corretor de imóveis ser extraordinário. O que tem aqui dentro, nessas 268 páginas? Cara, são 12 passos, 12 pontos cruciais para que você tenha sucesso. E só para você ter uma ideia, algo que eu acho bem importante. O primeiro capítulo, eu falo sobre o histórico do mercado imobiliário. O cara não pode ser um profissional do mercado imobiliário se ele não entende como que o mercado imobiliário se desenvolveu até aqui. Por que ele é hoje como ele é? Por que ele chegou até aqui? Como que era nos anos 90? Como que teve a crise na Incol, aquela quebradeira toda, milhares de famílias sem imóveis? Como é que o mercado se recuperou em 2004? Qual foi o impacto do Minha Casa Minha Vida em 2009? A crise nos Estados Unidos em 2008? Ou seja, tudo isso está aqui, ó, no primeiro capítulo. Show. Porque o cara tem que ter um conhecimento do que era o mercado imobiliário lá atrás, para quando o cliente chegar para ele assim, mas essa construtora aí dá para confiar? E se ele não tiver argumentos, ele vai perder a venda. Sim. Agora, se ele tem conhecimento, ele vai poder argumentar, vai falar, porque daí ele vai ter outros capítulos aqui que vai falar sobre como que eu vou criar um rapport com o cliente, que é criar sintonia com o meu cliente, como que eu faço para utilizar gatilhos mentais poderosos para facilitar a escolha do cliente, como que eu faço fechamentos de venda. Então, eu resolvi pegar todo o meu conhecimento que eu tive de treinar, de experimentar, de sentir na pele, às vezes, a dor de você perder ou de ganhar a venda, aqui. Show de bola. Então, Então é isso, cara. Fica a dica aí, Fica né, a pessoal? dica aí, ó. Hoje eu vou vender. Hoje eu vou vender. Best-seller, né? Best-seller, né, cara? Do Vaguinho para todo mundo Porque aí. todo dia é dia de vender, né? Exatamente. Tem que vender, né? Todo Tem que dia. vender.
Como é que quem não vende tem aquele quem não vende não enriquece. Isso aí. A base de todo negócio tá na venda, né? O resto aí. a gente organiza. É isso aí. E Vaguinho, puxando um pouco a sardinha agora para nossa área de engenharia e arquitetura, né? Para o corretor e para a construtora, a importância de um bom projeto, a importância de um bom desenvolvimento, tanto de fachada quanto de planta. Como os clientes hoje, a gente sabe que vieram num crescimento de ser mais exigente com os produtos, né? Antes se comprava e se fazia qualquer coisa. Hoje a gente vê que existe um cuidado muito grande com aquilo que tu vai entregar em todas as esferas, desde lá da fundação até no acabamento final, na decoração final. Como que tu enxerga isso hoje? Essa evolução, tu que já está há tanto tempo, coisas que aconteceram nesse decorrer do tempo que você viu assim, cara, é extraordinário quanto isso mudou e quanto que isso muda no decorrer tá mudando ainda, né? Muito legal, cara, essa pergunta. Porque a gente vem vivendo essa era da mudança. E antigamente eu acho que construir, talvez fosse você subir aquela caixinha de tijolos e criar os apartamentos mais amplos possíveis, que era o que as pessoas queriam. E a gente foi mudando esse conceito, quantas pessoas viviam em casa, veio a pandemia, mudou o comportamento. E cada vez mais, com toda a tecnologia que tem, com esse interesse pelas fachadas, pelos projetos, uma empresa de engenharia, cara, ela se tornou fundamental na hora de você... Não adianta a gente tem uma máxima que a gente fala no mercado imobiliário que os 3 principais pontos para você escolher um imóvel é localização, localização e localização. Só que não adianta nada se você tiver localização, se você não tiver um bom projeto. Sim. E eu vejo, às vezes, como faz diferença, principalmente no mercado tão competitivo como é o imobiliário, né, que você tem vários empreendimentos com a mesma especificidade, concorrendo um com o outro. Aonde que vem a diferença? No projeto. No que o cara enxerga, no detalhe, como você projetou os quartos, o tamanho, a varanda, a forma que você dispôs os cômodos do apartamento. Cara, isso faz toda a diferença. E onde que está? Na inteligência da engenharia. De criar, de otimizar cada vez mais um projeto que é, puxa, eu tenho aqui, o que eu posso construir aqui, Rafa? Aqui você vai poder construir várias coisas. Você pode construir 2 apartamentos enormes, ou você pode construir 2 um pouco maiores e um menor, 2 suítes, 2 de 3 suítes. Ou seja, é essa inteligência que vai ser fundamental. Né? Que você já vai ter o conhecimento, a tua empresa tem o conhecimento, e baseado inclusive em estudos de mercado, hoje eu estava até vendo sobre isso, o quanto é importante você entender do que você vai lançar. Para você saber, puxa, será que tem demanda para esse tipo de produto? Será que eu vou ter uma velocidade de vendas nesse produto? Aí tá, beleza, você descobre que sim, que esse tipo de produto ainda é interessante. Mas se você voltar e não tiver um bom projeto, você vai remar e pode morrer na praia. E a gente vê hoje, todas as construtoras, todos os nossos clientes, é uma tendência a ser muito exigente com aquilo que está se entregando para o cliente final. Porque o cliente final está sendo muito mais exigente. E essa transformação ocorreu nos últimos anos, porque não existia essa preocupação com uma vaga de garagem se cabia um carro. Hoje todo mundo tem caminhonete, tem que ter um espaço enorme de funcionalidade. Se preocupar com a planta, o que eu vou conseguir fazer ali dentro. O público se tornou mais exigente. E isso não é só o público de alto padrão. Até a pessoa todo mais mundo, humilde... A informação é de todo mundo. Hoje ela consegue... Tá, mas eu não consigo fazer um ambiente legal. Eu tenho um sonho de fazer tal coisa e aqui não dá. Porque eu já vi no Instagram, eu já vi no TikTok. Então, essa democratização de informação na parte de arquitetura e engenharia fez com que todos os públicos se tornassem exigentes. Desde o mais baixo ao mais alto. É isso aí. Todo mundo, desde Minha Casa Minha Vida ao mais alto padrão, vamos se preocupar com a garagem. Sim. E isso virou, hoje, um diferencial de venda tanto para o corretor quanto para a construtora. Então, assim, já aconteceu várias situações com a gente de chegar corretor com, cara, esse projeto aqui de vocês é do lado desse outro aqui, tem o mesmo preço, tudo igual, enfim, location, mas pelo fato de o projeto entregar uma melhor distribuição, por fato de entregar um lazer melhor, uma fachada... Às vezes a fachada nem é tanto, mas em relação até projeto, o cara preferiu escolher o de vocês. Então, por quê? Porque o pessoal veio no decorrer desse tempo tendo mais acesso à informação daquilo que é realmente bom. Isso.
E isso veio muito através da rede social. A informação está aí, está disponível para qualquer pessoa. E muitas vezes quem está na ponta ali tem que ter essa informação. E o próprio construtor tem que ter essa consciência. Sim. Que não adianta ele ter o melhor produto, tá na melhor localização, se ele não tiver um projeto de engenharia adequado para ele. Né? E que tenha que cumpra com a necessidade que tem as pessoas naquela região. Sim. E hoje a gente tem um desafio que é fazer mais com menos. Não, e engraçado, cara. A gente falando de projeto de engenharia, eu lembrei aqui agora de um caso muito interessante de uma construtora que eu atendi e que eles tinham lançado um produto de 3 suítes que na região que eles tinham era normal. Sim. Com cento e poucos metros quadrados, 105, 109, por aí. Só que na região que eles lançaram, se você não lançasse com pelo menos 115, 120 metros quadrados, não era uma planta boa. Uhum. O que acontece? Aí tinha dificuldade de venda. O que percebeu? Precisa mudar essa planta. Eles iam lançar novos produtos, aí eles foram procurar quem? A Integrare. Para criar um novo produto. Ficou bem melhor. Por quê? Foram mal instruídos por uma outra empresa de engenharia. Sim, sim. Então, cara, olha como faz diferença nesse simples exemplo, o projeto de engenharia para o sucesso do empreendimento. Sim, sim. E para o construtor, a facilidade de um bom projeto, a qualidade de um bom projeto para venda se paga muitas vezes o investimento que ele acaba tendo, né? Um investimento, às vezes, por não pegar qualquer profissional, vai trabalhar com alguém que seja um pouco mais caro, né? Um investimento mais caro, mas é investimento, não é custo, né? É isso. Então, hoje a gente cada vez mais tem uma equipe que se profissionaliza para atender isso, os clientes que são cada vez mais exigentes. Todo semestre eu tenho um nível de exigência muito maior dos clientes. E assim, é doído, assim, sofrido. Já de escutar muita coisa assim de tipo, pá, azedo. E você falou uma coisa bem legal, Rafa. Que às vezes você tem que pagar um pouco mais caro para você ter um serviço de qualidade. Isso acontece às vezes comigo também. Sim. O cara fala assim, poxa, caramba, Wagner, mas é muito caro o teu serviço de consultoria. Pois é, experimenta então continuar mais 6 meses sem vender ou ficar vendendo na velocidade que você está. Para você ver o quanto mais caro é você continuar nesse tipo de vendas. Quanto é mais caro tu pegar dinheiro com o banco emprestado. Então, assim, eu acho que assim, quando você quer qualidade, quando você quer velocidade, quando você quer entregar um bom produto final para o cliente, você precisa investir em bons serviços. Né? Um projeto de engenharia, um projeto de consultoria. E, Vaguinho, para finalizar, quais são os conselhos que tu dá hoje primordiais, né? Para tanto os construtores quanto corretores, para que não fiquem para trás no nosso mercado imobiliário, para que tenham sucesso, né? E que vendam, tanto corretor quanto construtor. Legal. Primeiro, assim, acho que é muito importante para quem é construtor escolher, sim, uma boa localização eu acho fundamental, que tem que saber escolher um local que tenha um bom acesso, que as pessoas realmente tenham uma demanda para aquela região, independente de onde seja. Isso é fundamental. Eu acredito que, sim, hoje o imóvel ele é um produto visual. Então, não é só internamente com imagens de um decorado que vai vender para as pessoas. Sim. É todo um projeto em si, inclusive a fachada, inclusive as garagens. Então, é preciso ter uma preocupação com o todo. Sim. Então, eu acho que isso é fundamental. E para o corretor e para as pessoas entender o quê? Que por mais tecnologia que a gente tenha, por mais facilidades que surjam nos próximos anos, a gente nunca pode esquecer que o nosso negócio é uma coisa que eu sempre repito, é feito por pessoas. Pessoas para pessoas. Então eu confio, muitas vezes tem uma construtora que não é a mais famosa, não é a menos famosa, é uma construtora. E aquelas construtoras, aquela empresa, muitas vezes ela se faz pelas pessoas que lá estão. Sim. Então você precisa investir em pessoas, você precisa investir em conhecimento, você precisa investir em desenvolvimento humano. Então, isso faz diferença, isso faz todo um resultado acontecer. Sim. É projeto, é localização e é pessoas. Né? Eu sempre falo uma coisa, tem 3 coisas, muitas vezes, no final das contas, todo mundo procura por resultado. É resultado que importa, mas o resultado nunca está sob controle. Mas os processos que eu implanto na minha empresa estão, as pessoas que eu escolho para estar comigo estão, e as estratégias que eu aplico podem ser mudadas e está no meu controle. Então, esses 3 pontos, processos, pessoas e estratégias, estão no meu controle. Sim. O resultado não. É isso aí.
Vaguinho, quero agradecer a tua presença aí no nosso podcast, né? A honra de estar participando conosco. Pô, obrigado, cara, pelo convite. Sempre que precisar da gente, estamos à disposição. Sabe onde bater? Sei. É do ladinho de casa, Do né? ladinho de casa. Do ladinho de casa. Dá pra ir a pé? Dá pra ir ali a pé. E é isso aí. Muito obrigado. Tem um presentinho pra entregar, Jéssica. Opa! Pra nós. Uma lembrancinha também. Rafa, obrigado aí, cara, pelo convite. Desejo Sim. todo o sucesso do mundo pra você, pra sua empresa, pro seu projeto. Você é um cara aí de muito sucesso que está sempre buscando a excelência, tanto na tua empresa como a tua própria pessoa, você mesmo como pessoa, sim, sempre buscando ser melhor. Então, tá de parabéns por tudo isso e só desejo prosperidade aí para frente. Tamo junto, né? Tamo junto. Sempre crescendo junto, né? É isso aí. Deixa eu te deixar aqui a nossa Poxa, lembrancinha. cara, que legal, cara. Nossa, olha só. Adoro café. Caneca, eu tenho uma coleção de caneca. Essa é a caneca do nosso podcast. Não, eu sempre gosto das canecas novas que eu ganho. Pronto, isso aqui já vai ser a caneca já vai começar a tomar amanhã. Já. E esse café aqui, rapaz, ô louco, hein? Ó. É isso aí. Adoro cafés. Obrigado. Tem tudo a ver com a gente lá dentro do escritório, né? Que é o que se toma de café naquele escritório. Olha, pra todo mundo ficar ligado. Presentaço, chocolatinho. Ih, rapaz, vou aproveitar isso aqui demais. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, irmão. Obrigadão. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Fique ligado aí nos próximos episódios. Valeu!